Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós iremos meditar agora na palavra de Deus e eu quero ler o texto sagrado para a nossa meditação de hoje, que está na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 5, verso 1, que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero, antes de refletir com você nesta passagem bíblica, que oremos ao Senhor, busquemos em oração a santa presença de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai bendito que está no céu, santo e glorificado seja para sempre o teu eterno nome. Nós te agradecemos por mais esta rica oportunidade de poder falar a sua palavra nessa hora. Te pedimos graça, sabedoria, instrução divina para que todos aqueles que agora estão nos assistindo possam ser alcançados pela mensagem salvífica, pelo seu Santo Espírito trabalhando no seu ser. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Muito bem, meus queridos, nesta hora, neste momento, nesta ocasião oportuna, eu quero falar-lhes sobre a justificação pela fé em Cristo. E esta doutrina, inicialmente, ela precisa ser compreendida a partir exatamente da nossa condição antes de termos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Quando eu falo nossa condição, eu refiro-me à condição da humanidade diante de Deus. E esta condição era a condição de que os homens estavam e estão caídos nos seus muitos pecados. É o que nós chamamos de depravação total por conta da entrada do pecado na raça humana. O apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo de número 23, desta mesma carta que ele escreveu aos Romanos, ele vai dizer exatamente assim: porque todos pecaram e destituídos, afastados ficaram da glória de Deus. Observe que o pecado, uma vez que ele entrou no mundo, ele trouxe um muro de separação. Ele separou o homem de Deus, afastou o homem de Deus. Adão e Eva foram feitos para estarem no jardim do Éden, para viverem debaixo da graça, da bondade, do favor, da misericórdia de Deus, para terem comunhão plena com Deus. Mas foram seduzidos e caíram no pecado, e portanto o pecado passou a todos os homens. A culpa de Adão, ela foi transmitida a todos os homens. Daí nós encontramos no livro de Eclesiastes, lá no capítulo de número 7, o sábio Salomão dizendo que não há homem debaixo do sol que não peque. Portanto, todos agora estão debaixo da égide do pecado. Todos os homens nascem inclinados ao pecado. Todos os homens têm uma natureza pecaminosa. Davi, no Salmo 51, ele vai dizer que em pecado concedeu minha mãe. Ele está falando ali da natureza pecaminosa que todo ser humano recebe ao nascer. O apóstolo Paulo também falando que sobre esta herança pecaminosa de Adão e da nossa condição diante de Deus, vai dizer exatamente isto, corroborando com os textos que nós já citamos aqui a todos. Isso quer dizer que diante de Deus, todo ser humano, todo homem, não importa a sua condição social,
intelectual, a sua posição, não importa qualquer que seja a sua condição, ele está diante de Deus irremediavelmente perdido. E assim, ele necessita da graça salvífica, ele necessita da restauração, ele precisa de um ato de Deus para, então, o salvar. E é exatamente isso, meus queridos, que Paulo está tratando no capítulo de número 5. Ele está falando aqui exatamente dos benefícios da morte de Jesus na cruz do Calvário. Ele está falando exatamente do que Cristo fez para nos justificar diante de Deus. Haja vista que a nossa condição era de pecadores, culpados diante de um tribunal de Deus. Observem, vejam, percebam que Paulo, ao dizer que nós fomos justificados mediante a fé, por meio de Jesus Cristo, nós temos aqui Paulo atribuindo a Jesus unicamente os méritos desta justificação. Portanto, a justificação não é um processo, a justificação é um ato único de Deus. A justificação é uma ação divina, é uma ação de Deus por intermédio de Jesus Cristo para declarar de forma judicial diante de Deus que nós fomos então justificados. Que nós, pela fé em Jesus, agora temos a condição de estarmos diante de Deus. Isto se fez necessário por conta do padrão moral de Deus, por conta dos critérios estabelecidos pelo próprio Deus para esta justificação, por conta das exigências estabelecidas pelo Senhor na própria lei do Antigo Testamento. Se não vejamos, o capítulo 7 desta mesma carta, Paulo escrevendo aos Romanos, neste capítulo Paulo vai falar sobre a insuficiência da lei para salvar os homens, visto que Paulo vai dizer que por obras da lei ninguém será justificado, capítulo 3, versículo 20. No entanto, no capítulo de número 7, Paulo vai dizer que a lei é espiritual, nós somos carnais. Paulo vai dizer que a lei é santa, a lei é justa e a lei ela é perfeita. Desse modo, impossível era e é ao homem cumprir os requisitos estabelecidos na lei, posto que ela é perfeita e os homens são imperfeitos. Estão eles debaixo de uma natureza pecaminosa, vivendo sob o domínio desta natureza pecaminosa, inclinado às coisas que são meramente carnais, às coisas aqui da terra. Por essa razão, impossível era e impossível é ao homem agradar a Deus por seus méritos. Ainda que ele cumprisse a lei que era impossível, ainda assim não atingiria o grau de exigência de Deus para que o homem fosse salvo. Deste modo, nós estávamos irremediavelmente perdidos, nós estávamos condenados, nós estávamos destinados à ira de Deus. Paulo falou sobre isso quando ele escreveu aos Efésios, lá no capítulo de número 1, 2, ele vai dizer, vai mostrar, vai declarar a nossa condição diante de Deus. Nós estávamos perdidos, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Paulo vai dizer que nós estávamos separados da comunhão de Deus, irreconciliáveis por conta dos pecados herdados por conta da natureza adâmica. O apóstolo Paulo vai dizer, portanto, que nós estávamos diante de Deus perdidos e que assim nós éramos filhos da ira.
Isso significa dizer que o que estava reservado para todos os homens, para nós, era a ira de Deus. Mas percebam que Deus, na sua infinita graça, favor e misericórdia, Ele sempre amou os seus filhos. Ele sempre amou as suas criaturas. Deus nunca deixou de amar o homem. Apesar de Deus reprovar o pecado, apesar de Deus não coadunar com o pecado da humanidade, mas Deus ama os homens. Deus ama os pecadores. Deus ama os pecadores de tal forma que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel capítulo de número 18. Deus não tem prazer em que um ímpio, em que uma pessoa pecadora morra. Deus não tem prazer na morte de ninguém. O desejo de Deus, a vontade soberana do Senhor, é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, a palavra de Deus vai nos dizer que a vontade de Deus, o desejo de Deus, a ordem de Deus, é que todos os homens se arrependam dos seus pecados e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Posto que é a partir e por meio do arrependimento que o homem será justificado diante de Deus. A justificação, portanto, é um ato único de Deus. Não é um processo, não é algo que acontece gradativamente, paulatinamente. Não. A justificação é um ato feito por Deus através de Cristo Jesus na cruz do Calvário de uma vez por todas. É a declaração de que, através dos méritos de Cristo, dos méritos de Jesus, todos agora, pela fé, podem ser justificados diante de Deus. Que coisa extraordinária, que coisa fenomenal, sublime é saber que agora nós podemos ser justificados diante de Deus, que nós podemos agora, diante do Senhor, ser declarados justos, não por nossos méritos, aliás, por mérito humano, por obras humanas, ninguém será justificado, nem por obras da lei e muito menos por méritos meramente humanos, posto que o grau de exigência de Deus é elevadíssimo, é muito alto. Deus é perfeito e nós somos imperfeitos. Deus é santo, nós somos pecadores. Deus é justo, nós somos injustos. Nós estamos declinados, nós estamos inclinados, aliás, ao erro, ao mal. A nossa natureza pecaminosa, ela está sempre buscando, sendo atraída, conduzida, levada à prática daquilo que não agrada a Deus, daquilo que é mal. E assim, nós não podemos, por méritos, nós não podemos, por vontade livre, buscar a Deus. Dessa forma, nós dependemos da graça. Assim, nós precisamos do favor imerecido de Deus. E é por isso que Paulo vai dizer, escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 11, ele vai dizer que a graça de Deus, que é o favor que nós não merecemos, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Deus manifestou a sua graça para que todos os homens pudessem agora se arrepender dos seus pecados e, portanto, pudessem ser justificados diante do Senhor, pudessem ser agora contemplados por esta declaração do santo juiz que nos declara justos diante da sua presença. Observem que, por conta da exigência de Deus, por conta desse grau, desse padrão moral de Deus, havia necessidade
de um sacrifício perfeito para agradar a Deus, para alcançar o padrão moral de Deus, o nível de Deus, as exigências do Senhor. Havia necessidade de um sacrifício. No Antigo Testamento, os ofertantes ofereciam a Deus para que os seus pecados fossem cobertos, expiados. Um animal, um cordeiro precisava ser sacrificado. O ofertante, segundo Levíticos, capítulo de número 1, 2 e 3, 4 e 5, nós temos ali o sistema sacrificial. O ofertante, portanto, deveria colocar as mãos sobre o animal em um símbolo claro de transferência de culpa àquele animal. O animal tinha que ser sem defeito. Portanto, percebam que havia no Antigo Testamento já as sombras daquilo que Jesus faria de uma vez por todas no Novo Testamento. Nenhum daqueles animais foi suficiente para remover de uma vez por todas o pecado da humanidade. Havia necessidade de um sacrifício santo, de um sacrifício perfeito, e de uma única vez por todas, Jesus faria isto na cruz do Calvário. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele vai dizer que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós temos a redenção por meio da obra substitutiva de Jesus. Ou seja, Jesus assumiu o lugar da humanidade, levou sobre si os nossos pecados. Isso fala do sacrifício que agradou a Deus. Isso fala da exigência de Deus sendo então atendida pelo sacrifício de Jesus, pela santa obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Assim, meus queridos, nós temos a segurança em Cristo de que nós fomos justificados. Nós temos a segurança em Cristo de que nós agora também fomos reconciliados, de que nós fomos agora adotados, inseridos na família de Deus. Nós temos a segurança em Cristo de que nós fomos santificados. E, por fim, nós temos a segurança em Cristo da glorificação. Esta mensagem é para que você tenha a plena certeza de que em Cristo nós estamos seguros, em Cristo nós estamos justificados, em Cristo nós temos paz, esta paz que outrora nós não tínhamos, esta tranquilidade, esta certeza de que nós não seremos mais alvos da ira de Deus, mas que nós somos agora filhos de Deus por adoção, e que agora nós temos acesso a Deus pelo sangue de Jesus. Nós agora temos uma passagem, nós temos um caminho livre, aberto, direto à sala do trono de Deus. Meus queridos, nós temos que afirmar a você que a palavra de Deus nos garante que todas estas bênçãos que já mencionei nesta reflexão, elas poderão ser alcançadas por qualquer pessoa. Não importa o que você fez, o que você deixou de fazer, não importa quão pecador você é, você pode, pela fé em Jesus, alcançar os méritos de Cristo. Você pode, em Jesus, alcançar a justificação. O que Jesus fez, substituindo o nosso lugar, nos garantiu que o nosso pecado fosse colocado na conta dele, na conta de Cristo. E olha só que coisa interessante.
a justiça de Deus, os méritos de Cristo foram depositados na nossa conta. Os nossos pecados foram postos sobre Jesus, na conta de Jesus. Mas, em contrapartida, Deus atribuiu a nós a justiça de Cristo. Deus depositou na nossa conta os méritos de Jesus, a justiça do Senhor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, conforme afirmou o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5, versículo de número 21, quando ele vai dizer que justificados, pois fomos por Cristo Jesus. Nós fomos justificados por Jesus, reconciliados por Jesus, uma vez que ele se fez pecado por nós, uma vez que ele assumiu o nosso lugar. Substitutivamente, vicariamente, Jesus estava ali remindo-nos, comprando-nos, propiciando-nos, para que nós hoje pudéssemos ter acesso a Deus pela fé em Jesus. Portanto, pela fé você pode alcançar todas estas bênçãos. Você pode receber a paz de Cristo. Pela fé, você pode agora fazer parte do povo santo de Deus que vai morar no céu. Pela fé, você tem a segurança de que nada vai abalar as suas estruturas emocionais. Não importa o que aconteça, você está seguro em Cristo. Ele é a rocha. Ele é a nossa segurança maior. Por que ele garantiu assim? Porque ele transferiu a nós a justiça de Deus. Porque Jesus transferiu a nós os seus méritos. Não é mais pelos méritos humanos, não é mais e nunca foi por obras da lei que nós seremos justificados pelo Senhor. Você tem diante de Deus agora a plena, a clara justificação de Deus para a sua vida, para que você possa ter paz, tranquilidade, viver seguro, a despeito de toda e qualquer adversidade, qualquer luta, problema que você esteja enfrentando, você tem a segurança de que em Cristo Jesus você é justificado pelo Senhor. Deus te abençoe. Deus te guarde, que você possa receber esta reflexão, que você possa guardar esta palavra. Se você está agora me assistindo e percebe que está nesta condição de que precisa da obra justificadora de Jesus na sua vida, que você precisa dos méritos de Cristo, que você precisa receber na sua conta a justiça do Senhor, e depositar na conta de Jesus os seus pecados, eu quero orar por você. Eu quero que você se entregue a Jesus, que você arrependa-se de todos os seus pecados, confesse-os a Jesus agora, e Ele vai justificar você, e Ele vai colocar você diante de Deus justificado, apto para que você possa ter comunhão plena com Deus. Permita-me interceder por você agora. Coloque a mão no seu coração e receba, em nome de Jesus, a oração da fé. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos porque o Senhor na cruz do Calvário remiu-nos, o Senhor nos justificou, o Senhor nos reconciliou contigo, o Senhor adotou-nos na família de Deus, nos santificou e por fim, nos glorificará. Nós te agradecemos por todas estas bênçãos. Nós agradecemos pelos benefícios da morte vicária de Jesus na cruz, o seu Filho unigênito. E por essa razão, nós somos gratos a Ti, porque não merecíamos, mas o Senhor nos deu. E eu oro, intercedo, coloco as minhas mãos sobre a vida daquele que agora está confessando o Senhor. Ele também precisa da sua graça, precisa ser justificado, precisa que o poder da cruz de Cristo, o poder do sangue de Jesus, que purifica-nos
que limpa-nos, que santifica-nos, possa alcançar esta pessoa agora. E ela tenha plena segurança em Cristo de que ela está sendo, neste ato único de Deus, justificada neste momento. Eu te agradeço pela vida dela, de todos aqueles que nos acompanham, nos assistem aqui agora. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Deus te abençoe. Até um próximo encontro, querendo Deus, onde nós estaremos refletindo um pouquinho mais na palavra do Senhor. Deus te abençoe.